Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha, estamos aqui no palco principal do teatro, onde está montado o cenário de Casals, Picasso, Neruda, os três Pablos guerreiros contra o dragão da maldade. E é aqui, nesse cenário, que nós vamos fazer a quarta temporada de O Contra-Ataque, a série de entrevistas do Teatro Vila Velha, que vem desde 2020 conversando com artistas do Brasil inteiro para saber qual o papel da comunidade artística frente à vida política e social do Brasil. E essa temporada nós temos algumas novidades. São 2 convidados por episódio, sempre 2 personalidades públicas, uma da vida cultural e outra da vida política do país. A mediação é de Márcio Meirelles e nós temos participação da plateia, uma vez que os episódios estão sendo gravados depois das apresentações de Casals, Picasso, Neruda aqui no teatro. E encerrando a quarta temporada de O Contra-Ataque, nesse episódio nós temos o fotógrafo Christian Cravo e a vereadora Maria Marighella. O papo foi incrível. Confira. Falar de arte, falar de ativismo é como voltar até meus primeiros dias de vida, né? Eu aprendi a arte, o ofício da arte, o viver da arte dentro de casa. Eu sou terceira geração de uma família de artistas e o ativismo nem sempre se mostrava em ativismo político, mas existia o ativismo dentro da arte. A arte pela arte, a arte de transformar o homem num ser livre, né? Mas, enfim, resumindo em muitos anos, né? Hoje eu tenho 48 anos de idade, 30 de carreira. Eu entendi ao longo do tempo que a arte não pode ser apenas arte. Ela não pode ser apenas uma estética. Eu me lembro que meu avô falava muito sobre a estética da arte, e isso foi algo que sempre eu questionei muito. Ele não era um ativista político. Eu vim aprender ao longo dos anos que se a arte, ou melhor, a fotografia, se ela não é usada como um instrumento para melhor entender a nossa sociedade contemporânea, ela não se faz valer, né? E a fotografia tem sido usada como um instrumento de denúncia desde a sua invenção, desde o século XIX, desde 1850, 1860, né? Os primeiros registros contrários à Guerra Civil Americana foram feitos com a fotografia, não com a pintura. Vários fotógrafos, naquela época, obviamente, a câmera fotográfica era quase uma carroça, né? Você tinha que levar o laboratório ao campo de batalha. E esses homens se colocavam, né, entre os exércitos oponentes para registrar os horrores e as atrocidades da guerra. Isso vem acontecendo ao longo das décadas posteriores, né? Na Segunda Guerra Mundial, um fotógrafo americano se considera ele o pai da fotografia documental, que é o W. Eugene Smith, né? Ele fotografou não só a Segunda Guerra Mundial, mas posteriormente ele foi muito ativo em fotografar, em documentar, em expor feridas da sociedade, né? Comunidades vulneráveis, quando às vezes ele mesmo era colocado em situação de perigo pelas pessoas que ele estava tentando proteger. Que foi o caso, por exemplo, de Minamata, que era uma cidade no Japão, que estava tinha uma fábrica de remédio, e essa fábrica colocava muito resíduo tóxico na água, metais pesados principalmente. Isso causou o nascimento com problemas de centenas e centenas, ou aliás, milhares de crianças, né? A morte prematura de várias pessoas, e ele quase foi morto lá por querer expor isso, e às vezes contrário à própria comunidade, né? No Brasil temos outro exemplo, né, que é a Suíça, radicada no Brasil, a Cláudia Andujá, que foi uma ativista pelos povos Yanomami. Agora, nesse momento, a gente está falando muito em arte indígena, os povos originários, mas os artistas já estão à procura dessa pergunta há muitos e muitos anos, né, antes da população em geral. Em termos de meio ambiente, fotógrafo de origem ucraniana, ele é canadense de origem ucraniana,
Edward Burtynsky, é um outro fotógrafo que também vem documentando a erosão do nosso planeta, geograficamente falando, né? Todos os problemas geográficos que estamos tendo, ecológicos. Enfim, só para mencionar 3 pessoas aqui, de 3 épocas diferentes, mas é impossível não usar a câmera fotográfica, o seu instrumento artístico, não como uma arma de denúncia. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa um pouco apolítica. Eu não tenho interesse pela política no sentido tradicional. Então, eu tento não considerar o meu trabalho de ativismo político. Mas tudo na nossa sociedade passa pela política. Então, não deixa de ser, como eu fui em Mariana em 2015, que na verdade isso foi o início de um outro trabalho que eu estou fazendo sobre o impacto ecológico da nossa sociedade de consumo na natureza. E aqui é exatamente isso, né? A gente tem uma extração de minério em excesso no Brasil, e isso é justamente para fornecer à população tudo aquilo que a gente quer, né? A gente se recusa a ser uma sociedade sustentável, então a gente precisa cavar buracos imensos na terra para gerar a matéria-prima, né, que pode ser desde cobre, ferro, nióbio e por aí vai. Todas essas mineradoras estão, inclusive, no quadrilátero mineiro lá em Minas Gerais, né? Antes de fazer esse trabalho em Minas Gerais, eu tinha um foco na natureza humana, culturas diferentes, né? Trabalhei muito no Haiti, no Nordeste brasileiro. Não é um trabalho de ativismo político, mas é um trabalho de ativismo, de conscientização, porque a máquina fotográfica, ou a arte, ela é um instrumento de troca de informações, de levar e de trazer. E quanto mais a gente expõe o trabalho que a gente faz, às vezes em sociedades pouco conhecidas ou mal interpretadas, a gente está ajudando no entendimento dessa sociedade global que nós somos, né? Mas só foi a partir do ano de 2015 que eu realmente comecei a compreender a necessidade de ter um argumento ativista no trabalho. E para mim, o que mais une a população global são as causas ecológicas, né? Porque o que se faz do lado de cá do oceano, a gente pensa que não vai afetar o outro lado, só que o oceano leva tudo, né? É a única forma que a gente pode entender que o que se faz de um lado do mundo vai afetar o outro lado. Entende? Isso é além da geografia, né, estabelecida pelo homem, além das fronteiras geográficas que nós estabelecemos. A ecologia, ela é uma vida por si só, entende? Então, se você tem um país que polui, que coloca monóxido de carbono no ar, isso vai afetar até uma tribo de pigmeus no centro africano, entende? Então, para mim, desde 2015 para cá, eu tenho focado em questões de objetivo ecológico. Eu comecei com esse trabalho em Mariana, e que somente agora, após um longo trabalho na África, que é sobre a natureza, né, a natureza animal, a natureza viva, é que agora eu estou focando no trabalho do impacto ecológico. E eu me lembro recentemente, eu estive no Chile, e eu fui num aterro de roupas da indústria da fast fashion, se vocês conhecem. Hoje em dia, não só a roupa, mas como tudo que nós usamos é feito de forma descartável, e a roupa também. Só que a roupa tem um alto índice de material sintético, que não é biodegradável, né? Não é mais só algodão. Tem nylon, tem um monte de matéria ali que não vai se decompor na natureza. E o Chile, aparentemente, é o maior importador de ponta de estoque do mundo, né? E essas roupas, elas são vendidas numa zona franca do Chile, lá no norte do Chile, fronteira com o Peru, e tudo aquilo que não é vendido é jogado no deserto. O que mais me chamou a atenção foram as montanhas de roupa.
e como aquelas montanhas de roupa passaram a tomar a mesma forma dos morros que tinham atrás, né? Porque tudo isso obedece à mesma lei da gravidade. Então isso para mim foi um choque em ver as montanhas naturais em segundo plano, e em primeiro plano as montanhas de roupa, que eram altas, como daqui metade da altura do teto, né? O primeiro mezanino. E roupa até perder de vista. E vasculhando as roupas, você via que era tudo roupa nova, roupa com etiqueta. E isso fala muito sobre a nossa sociedade de consumo, entende? Que não se faz nada para durar hoje em dia. O material, a matéria-prima da terra, ela é tirada, ela é fabricada, né, para fazer uma máquina industrial capitalista global funcionar. Não se fala mais de sustentabilidade, né? Não se fala mais em gestão positiva da terra, em agricultura familiar, né? Reciclagem, por exemplo. A gente vive na terceira maior cidade do Brasil, não existe um programa de reciclagem aqui, né? Então, para mim, como observador, a coisa mais importante é usar o instrumento que se tem para denunciar algo que está doente, algo que está mal, algo que está errado. Você vê, eu estive em Mariana em 2015 e agora para esse trabalho, aliás é uma situação que não teve nenhuma solução, absolutamente nenhuma solução. O lobby que eles estão fazendo para não solucionar a situação das famílias é inacreditável, Márcio. E até hoje, né, 7 anos depois, não tem nenhuma solução. Alguns remendos, mas nada aconteceu de concreto, né? E nesse projeto que eu estou fazendo agora sobre o impacto ambiental da nossa sociedade de consumo, um dos capítulos que eu quero abordar são justamente as mineradoras, os buracos. É óbvio que eu estou usando uma licença artística para fazer isso, né? A estética da imagem, às vezes, se sobrepõe ao ponto de denúncia, porque o ponto de denúncia é o conjunto inteiro, entende? E eu já entrei em contato com inúmeras mineradoras. Tem 6 meses que eu estou tentando fazer contato de todas as formas possíveis. Eu não consegui até hoje nenhuma penetração, nenhum tipo de retorno, né? Eles são tão cautelosos em relação a deixar alguém de fora entrar ali. Inclusive o Charles Kozak, que é o editor da extinta editora Kozak da IF, o dinheiro dele vem de mineração. Ele diz que é um dinheiro maldito e por isso que ele precisava colocar esse dinheiro em algo que fosse bom para a sociedade, né? E foi aí que ele veio com a ideia da editora. Mas ele falou para mim uma coisa muito curiosa. Ele falou: Christian, eu pedi ajuda a ele, né? É claro, ele não se envolve com nada disso, ele é herdeiro, ele não é gestor de minerador. Ele falou: olha, Christian, o que você está querendo é como você chegar na NASA e pedir para ir para a área 51. É simplesmente uma coisa impossível. Eles não têm como deixar uma pessoa entrar lá, porque isso vai desestruturar todo o mistério, né? E a podridão que está por trás daquelas paredes. Eles usam repressores de drone em várias mineradoras, né? A sorte é que no Brasil não existe nenhuma lei que proíba você de sobrevoar a área, mas nos Estados Unidos o lobby ele é tão intenso que me fugiu o nome aqui, pecuária de alta densidade. É quando você tem uma alta densidade de bovino em pequenas áreas, né? Você, nos Estados Unidos, pela lei de vários estados americanos, onde eles têm essa criação de gado de alta densidade, você é proibido, você pode ir preso
como fotografar o espaço aéreo dessas regiões, dessas áreas, né? Então você vê, é óbvio que existe uma vontade de ocultar o mal que isso causa, entende? Mas é isso. Eu acredito que a fotografia ela tem que ter uma voz ativa num mundo que está cada dia mais complexo, que está cada dia mais... como é que pode dizer? A gente está vivendo um mundo cada dia mais complexo e controverso, né? Onde as informações elas são canalizadas de forma cada vez mais enganosas. Então a gente precisa em algum momento ter uma voz que fale a verdade, sem necessariamente tomar um partido, entende? Porque na arte também tem isso, tem o espaço da neutralidade, né? Paradoxalmente, a arte ela tem que ser neutra porque ela tem que poder abordar e ter a liberdade de abordar determinados assuntos. E ao mesmo tempo ela tem que ser uma voz de denúncia, entende? Que anos, né? Mais sem critério. E também, se começamos assim, né, analisando esses anos tão sem critérios, de tantas interrupções da democracia, também coloco aqui palavras, Cris, de que também anuncio e desejo a responsabilização, a punição dos violadores, usurpadores, mandonistas, fascistas, milicianos, assassinos, exploradores, racistas, homofóbicos, sexistas, todos aqueles que se locupletam da coisa pública, da res pública, da república, da democracia para a manutenção dos seus poderes. Eu também, Christian, sou uma pessoa de terceira geração, de pessoas, homens, que viveram suas vidas e renunciaram suas vidas para, na política, defender a democracia, os direitos. E tomo então, Christian, a decisão de, sendo a terceira geração dessas pessoas, tomo a decisão de, desde muito criança, fazer teatro. Porque a política, para mim, sempre foi um espaço de violência. Eu nasci em 1976, muito perto de você, plena ditadura militar, em anos tão sem critério, em que meu avô havia sido assassinado, a minha avó estava exilada e o meu pai estava preso numa operação que se chamou Operação Radar, comandada pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quem o presidente da República, quando deputado, no dia da admissibilidade do impeachment, no dia 17 de abril de 2016, dedicou a ele, a um torturador declarado, o seu voto para o procedimento e admissibilidade do impedimento. Naquele dia, naquela noite, num choro muito sentido e num choro muito convulso, eu entendi que não adiantava mais apenas fazer teatro, ser um artista, ser uma ativista das artes, da cultura, ser, naqueles anos, gestora das artes. E aqui eu quero celebrar também, não só o artista Márcio Meirelles, mas o gestor Márcio Meirelles, e vou falar disso daqui a pouco. Colocou, por causa da experiência que ele inaugura na Bahia, um conjunto de gestores que passam, né, da experiência de artistas a gestores, para inaugurar um novo tempo da cultura e das artes na Bahia. Mas naquele dia eu vi que tudo aquilo que a gente fazia era muito insuficiente, porque havia uma força reacionária, violenta, autoritária, mandonista, que se reflete de algum modo na experiência civil das ruas,
da qual eu não podia recuar. Porque quem traz no seu corpo, na sua história, na sua memória, as marcas da violação, da tortura, da barbárie e do assassinato político, não pode, né, não se levantar frente ao autoritarismo e à brutalidade desse tempo. E, portanto, eu me coloquei num conjunto, né, num contexto, num levante de diversos movimentos feministas, antirracistas, da cultura, ambientais, ou seja, de sujeitos que participavam da vida política, como Christian diz, tudo é política na vida em sociedade, na vida, né, da polis. Mas, obviamente, uma coisa é se reconhecer como sujeito político, outra coisa é encarnar papel político na vida pública. E naquele momento, naquele ano, nós nos organizamos numa frente em muitas cidades, por muitas cidades do Brasil, naquilo que nós chamamos Ocupa Política. E no ano de 2016, nós tivemos a eleição muito viva, muito forte, de Marielle Franco, Áurea Carolina, Talíria Petrone, Samia Bonfim, figuras impressionantes daqueles anos. E a partir de 2017 a gente organiza essa plataforma. Até que no ano de 2019, aqui em Salvador, por insistência, né, e desse grupo, nós organizamos aqui em Salvador uma movimentação cidadã de ocupação da política institucional, que tem o nome de Manifesta Coletiva, de sujeitos da cultura, das artes, do direito à cidade, dos ativismos, né, da agenda LGBTQIAPN+, da educação, precários, ativistas do meio ambiente, enfim, um conjunto de ativismos. E nós, naquele 2019, tomamos a decisão de nos filiarmos ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que naquele momento nos pareceu muito importante, sobretudo aqui na Bahia, primeiro, para fora, no momento em que a gente tinha o antipetismo como algo ali, né, consensuado no imaginário político brasileiro, organizado sobretudo pela imprensa, pela mídia brasileira, mas que de algum modo o antipetismo é uma experiência, uma expressão que atinge não só o PT, mas sobretudo a instituição partidos, a instituição política, a instituição. E nós tomamos a decisão de, para fora, dialogar com o antipetismo, mas também para dentro do partido. Nós tínhamos uma tarefa e continuamos tendo uma tarefa, que é incidir sobre o projeto político, incidir sobre as maneiras, os modos, e tomamos isso como uma responsabilidade de reivindicar uma outra cultura política. E numa eleição muito improvável, em plena pandemia, eu sou eleita vereadora dessa cidade de Salvador. Então hoje, eu que sou Maria Marighella, terceira geração dessas figuras, dessa ancestralidade política e de luta, mas tomei a decisão de ser artista. Hoje sou uma vereatriz. Mas não só isso, né? Eu acho que nesses anos tão sem critério, e nesse 22 tão sem critério, em que nós vamos ter aí uma eleição singular, um ano tão singular da vida do país, nós vamos ter que enfrentar não só a retomada da democracia na sua dimensão, a retomada não só nas suas formalidades na eleição, no próprio pleito eleitoral, mas nós vamos precisar também pensar essa agenda, pensar esse projeto, incidir sobre um projeto de país e um projeto de nação. E nesse sentido, acho que aí a gente começa a conversar muito bem, Christian, que acho que a gente precisa entender qual é esse novo ciclo político, porque é um ciclo que não está dado em absoluto, né? Então a gente tem uma tarefa que é entender essa agenda eleitoral não só como uma plataforma convencional de eleição, mas entender que dois projetos
estão em disputa, mas nós temos uma outra tarefa paralela, simultânea, não é uma primeiro, depois a outra, ela é uma tarefa realmente simultânea, que é de investir esforços na agenda do século XXI, no modelo de desenvolvimento ou de envolvimento do país, mas não só no país, aquilo que incide também nos estados e nos territórios, com que atores, com que sujeitos, com que inteligências, com que subjetividades, e eu ouso a dizer que isso está absolutamente, radicalmente em aberto. Nós temos pistas, nós temos as lutas tradicionais por distribuição, nós temos muitos elementos que nos orientam, mas nós temos aí uma agenda, né, que nos reivindica a imaginação e invenção política agora mesmo. Eu queria insistir, né, numa coisa que eu acho que esse é o pacto também, que é muito importante que a gente diga. Nenhuma saída hoje para o Brasil, nenhuma, não adianta, nenhuma direção pode ser tomada sem que a gente fale da necessidade e da urgência na organização coletiva. Queria falar muito disso, depois a gente pode voltar ao bate-bola, mas nada hoje, nenhuma conquista hoje, no país, no Brasil, na Bahia, ou mesmo em Salvador, e aí posso falar mais também como a vereadora da cidade de Salvador, eu não acredito em nenhuma saída que a gente não tenha a organização política como tática. E eu estou falando de organização política não partidariamente, eu não estou falando disso dentro de um movimento social tradicional, eu não estou falando nos modos tradicionais de organização, ainda que eles sejam importantes, ainda que eles sejam relevantes. Eu digo em que tudo que há no mundo hoje é passível de uma mobilização, organização e ação política. Vamos precisar realmente de todo mundo, nós vamos precisar de muita energia, a gente vai precisar de muito engajamento para enfrentar a barbárie. Anos sem critério, nós tivemos pela história muitas vezes. E o final dos anos 30 foi um ano sem critério, que foi quando o fascismo começou a se revelar. E os artistas saíram dos seus espaços coletivamente. Muitas vezes foram às ruas, foram à luta na Espanha, lutando na Espanha, na Guerra Civil, contra o fascismo. E nós tivemos, para não ficar nessa cronologia toda, em 64 aqui, quando a ditadura vem e se estabelece, a ditadura civil-militar, os artistas foram às ruas, os artistas saíram dos seus espaços, onde eles exerciam sua indignação pelas injustiças, para um público talvez seleto, e ia às ruas e demonstrava isso, e tinha uma importância muito grande. E nós estamos vivendo agora isso. Nós estamos vivendo agora o fascismo tentando retomar, os artistas nos seus espaços se manifestando, mas também saindo às ruas e elevando suas vozes para toda a sociedade. Isso está acontecendo no Rio, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Minas, em diversos estados do Nordeste. E a Bahia, que é um celeiro de grandes artistas, um celeiro de artistas resistentes a toda tentativa de agressão contra a democracia e contra o povo. Os artistas na Bahia ainda não saíram dos seus espaços para ir às ruas. Eu gostaria que saíssem, pelo menos que elevassem suas vozes e saíssem. É só isso, uma provocação. O Christian traz um trabalho, uma preocupação que é contemporânea, é verdade, muito claramente. Qualquer pessoa com um mínimo de juízo, já que foi a expressão usada em algum momento aqui, consegue perceber isso. Por outro lado, o artista em Christian
traz uma fala que, de algum modo, me preocupa, embora eu compreenda em alguns momentos, que é essa concepção de, embora eu seja um ativista, eu não sou propriamente um ativista político. Mas é muito bonito de se ver seu trabalho, porque a gente percebe que ali tem uma denúncia. Mas é importante que o artista diga, eu tenho posição, e isso aqui tem algo a denunciar, isso aqui tem culpado. Não temos respostas para tudo. Nós temos nosso ofício em coisas que a gente acredita, e eu entendo a questão de Christian, quando ele fala não político, eu entendo mais como não partidário, talvez não... Mas foi o que eu falei, político, partidário. Eu sei. Ou não político de uma determinada maneira. Nesse binarismo, eu não sei se eu acredito muito também nesse binarismo. E também não acredito muito em heróis. Eu acho que o coletivo é a salvação. Como a gente mobiliza esse coletivo, eu acho que a nossa função como artista é sensibilizar para algumas questões, para algumas sensações, para alguns sentimentos, para algumas imagens. E essa consciência ou essa mobilização vai sendo feita por vocês. Eu não sei se eu conseguiria ir para a rua. Eu acho que a Anitta faz isso, Caetano faz isso, Gil faz isso, Baiana System faz isso. Enfim, nós temos um espaço. E esse espaço precisa ser também apropriado. Várias pessoas tiveram aí e disseram isso, esse espetáculo tem que ir para as comunidades. Eu acho que as comunidades têm que vir para o teatro. Esse é um espaço público, é um espaço de todos. E é preciso que as pessoas se apropriem dos espaços e não abandonem os espaços, ou sai todo mundo para a rua. Mesmo porque eu acho que não só os artistas baianos têm ido para a rua, a população baiana não tem ido para a rua. A mobilização tem sido muito frágil. Existem talvez muitas questões não respondidas, e muitas questões ainda não formuladas. E uma certeza, uma senhora que esteve aqui na plateia falou que ela tem muito medo. Então ela não se manifesta, ela não deixa que as filhas se manifestem, porque ela tem medo. Então é isso. Existe talvez um medo que os baianos não estão enfrentando para ir para as ruas. E volto a dizer, não só os artistas. Os artistas estão cumprindo suas funções quando podem, onde podem. Eu também tenho muitas questões com meus colegas. Mas, enfim, eu acho que cada um sabe o que faz, cada um sabe a sua responsabilidade. E cada um sabe a sua responsabilidade nesse momento. Eu, pessoalmente, acredito que apenas 3 coisas podem ser inquestionáveis, né, numa sociedade. Além da tolerância, obviamente, mas ela vem se a saúde não for questionada, se a educação não for questionada e a segurança não for questionada. O resto, a compreensão entre os compatriotas, né, os concidadãos, ela virá naturalmente. A gente está vivendo um mundo em convulsão. Eu prefiro fazer da minha arte, e quem quer observar ela, o meu instrumento de trabalho, o meu instrumento de argumentação, entende? Porque de uma agressão você só tem uma certeza, que virá outra agressão. Eu, pessoalmente, a minha opinião pessoal, eu sou uma dessas pessoas que é descrente do mundo. Eu sou descrente porque existe um jogo de poder, né, criado pelo neoliberalismo, que é comandado por um seleto grupo de jogadores, e eles querem justamente isso, essas agendas que colocam as pessoas uma contra o outro, para que eles possam explorar monetariamente tudo que existe ao nosso redor.
Eles querem que as pessoas não tenham cabeça para pensar em reciclagem. Eles querem que as pessoas não tenham cabeça para pensar em educação, para pensar nas coisas mais básicas. Acreditem, eu tenho uma pessoa que eu considero próxima de mim que é contra a saúde pública. Eu não tenho como compreender uma coisa dessa, mas eu sou obrigado a conviver com essa pessoa. Entende? E esse está o grande exercício. Se a gente começar a se atacar porque a gente tem opiniões distintas, por mais absurdas que elas possam soar para nós, né, que acreditamos em questões essenciais à humanidade, como a saúde e a educação, para todos, pô, como é que você pode ser contra isso, né? A gente para pensar. Mas existem pessoas que são contra isso e a gente precisa convencê-los, não com agressividade, mas com informação, com arte. A gente viveu uma experiência política até aqui, né? Uma experiência política desenvolvimentista e, portanto, tem a exploração, a extração da natureza como princípio de desenvolvimento, e agora a gente vai precisar reivindicar um outro modelo de desenvolvimento, reconhecendo a natureza como sujeito de direitos, parte de nós, e sobretudo entendendo não a divisão entre cultura e natureza que de algum modo o desenvolvimentismo faz, ou seja, isso é cultura, isso é natureza, e está absolutamente provado, Christian, né, traz isso aqui, de que foi modos de viver em determinados territórios que fizeram a natureza ser preservada. Ou seja, a potência natural brasileira não tem relação com terras intocadas, virginais. Tem quando povos entendem a convivência com essa natureza. E, portanto, a preservação das terras indígenas hoje é um dos grandes ativos de proteção da natureza brasileira, e nós vamos precisar assumir a Agenda 2030, a agenda da relação natureza, cultura, natureza e desenvolvimento, natureza e envolvimento. Célia Chacriabá está me provocando, dizendo que nós vamos, Márcio, fazer o Ministério da Cultura, não mais o Ministério da Cultura. Enfim, acho que tem um campo de imaginação possível em que todos nós devemos nos reconhecer parte dessa ideia de imaginação. Nós precisamos fazer da luta política, do ativismo, da agenda política, algo que se conecte cada vez mais com a nossa vida, né? De que a gente possa realmente mexer, porque o Brasil é um país que fez da política um espaço para poucos, um espaço patrimonializado, um espaço... Então é tático nos tirar da rua, é tático investir esforços para nos desmobilizar, é tático apresentar na televisão uma barbaridade por dia para nos anestesiar com doses homeopáticas e diárias. Ora, nós vivemos violação de direitos humanos da hora que a gente dorme, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Isso anestesia. Mas não porque estamos anestesiados, é porque a gente não sabe nem como se mover diante a barbárie, o terror, a violência, como o Márcio diz, do capital, da experiência política que aniquila, viola, circunscreve. Né? É muito tático nos tirar dos espaços de poder, mas nós estamos logrando vitórias. A Lei Aldir Blanc, a lei, e agora 2, e agora Paulo Gustavo, eu estive lá na derrubada dos vetos, teve apoio maciço de toda a sociedade. Foi um consenso. A cultura é uma riqueza e um consenso da democracia brasileira. Não é uma pauta de oposição. Mas nós temos que cuidar dessa pauta para que essa pauta seja uma pauta da democracia, não só nas suas formalidades, nos consensos aqui de cima, mas naquilo que ela move como direitos, como igualdade, como justiça social. Acho que é isso que está na roda agora. Eu queria a gente dizer que ante a brutalidade, ante o autoritarismo, nós precisamos nos juntar uma a uma, nos organizarmos, porque tem travessia para fazer, tem luta para fazer, e não há vitória sem luta. Eu diria que inúmeras vitórias que a gente enfrenta diariamente na Câmara, mesmo com minoria, mesmo com espaço de oposição, e diria que na semana passada, por exemplo, agentes comunitários de saúde, agentes de saúde impediram uma sessão. A base do governo Bruno Reis não pôde votar. O governo fez um veto à lei
do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de endemias, e na sessão de retorno do recesso parlamentar, os vereadores não foram porque eles não podem votar. E eles não podem votar porque eles não conseguem olhar na cara do povo e dizer que não vão votar numa pauta popular. Nós precisamos conhecer isso. Nós estamos aqui para contar. Nós temos que sair daqui e pensar como ocupar o passeio público. Porque nós não podemos tolerar que um passeio público seja um passeio público de carros. Onde nós estamos, eu queria aqui falar com a nossa galera que está marcado uma audiência pública para pensar a arte de rua, e acho que a gente tem que fazer essa audiência aqui, em frente ao Vila Velha, dentro do passeio público, e reivindicar justiça por Cristal, a menina morta no Campo Grande, que no outro dia, depois da sua morte, haviam 2 movimentos. De um lado, silêncio, do outro, brutalidade, exigindo mais punição, mais segurança. Eu ouvi na manifestação até pedido de cadeira elétrica. E foi uma menina de 15 anos, estudante do Colégio Sacramentinas, que disse assim, pegou o microfone na frente da Secretaria de Segurança Pública, ali na verdade do quartel, e disse, calma gente, calma. Cristal foi uma menina que sonhou, que sentiu. Foi uma menina que sonhou um mundo melhor. E nós, em nome de Cristal, precisamos exigir aos que estão fora do direito, afastados do direito, à periferia do direito, o direito de existir. Acho que essa é a nossa tarefa, esse é o nosso horizonte, e nós somos arte, porque foi através da cultura que povos, sujeitos, territórios sistematicamente atacados puderam se afirmar. Viva a cultura brasileira, a riqueza natural brasileira, o povo brasileiro, a diversidade brasileira, as lutas dos lutadores e lutadoras brasileiras. Nós refundaremos esse país.